Olá, muito bem-vindos ao Sustentalks, nessa primeira live que nós fazemos aqui para tratar do tema de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, para tratar sobre resiliência climática. O objetivo aqui no Sustentalks, como muitos de vocês já conhecem no nosso canal, é tratar sobre sustentabilidade, tratar sobre investimentos verdes, sobre oportunidades verdes, e toda essa agenda está profundamente conectada com a agenda de adaptação e de resiliência climática. Em razão do networking importante que nós temos aqui no Sustentalks, uma das conversas que nós internemos muito importante nesse momento é para tratar sobre a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. O evento climático foi sem precedentes, como todos nós sabemos, e como nossa missão aqui, nós entendemos por bem chamar especialistas que possam falar sobre infraestrutura resiliente e, mais que isso, que possam nos contar sobre a experiência na recuperação de regiões em relação a outros desastres climáticos que tenham acontecido no mundo. E não necessariamente é para que a gente possa importar soluções. O Brasil é muito único, a catástrofe que aconteceu tem suas particularidades, mas é para que a gente possa aprender com os erros e os acertos desses lugares. Então, a gente pretende uma conversa muito livre aqui e antes de ir para ela, quero deixar aqui o agradecimento a todos aqueles que fizeram possível nós estarmos aqui hoje nessa live com vocês. Existem várias pessoas que estão por trás desse projeto, são os nossos tradutores, né? Nós temos hoje aqui na descrição dessa live, existem dois links, um link que é o link original, essa live vai ser transmitida em inglês, e também o segundo link com a tradução simultânea. Então, agradecimento aos tradutores que estão aqui nos ajudando com esse trabalho, também com o nosso designer, o Akira Sato, com todo o pessoal da produção do Sustentalks, com a Gabriela, que é a nossa designer das nossas mídias sociais, enfim, são tantas pessoas envolvidas, quero deixar o agradecimento aqui a elas. E passar, então, agora para os nossos convidados. Switching into English. Trocando para o inglês. Então, Marcel Van Hatten Marcel Van David Hatter Dodd, thank you e so David much Dotter, for muito being obrigada here por no estarem aqui Sustentalks. hoje no I Susten think that Talks. this is Eu the acredito main que subject now here in Brazil, and it's o very maior important assunto to agora no have Brasil you two é here, relacionado à crise two climática, e ter people vocês that I dois really aqui juntos respect são duas pessoas que eu and that are respeito really muito important e que são to muito think importantes more about para a this gente poder situation pensar and mais about sobre the essa recovery. I'm situação going to read e very a briefly recuperação que teremos na região. the Então, eu CV vou of falar both of muito you, so people brevemente can o understand currículo with de who vocês we are dois, então talking as to, pessoas podem since we entender have an com quem estamos international falando, já que audience and temos also uma audiência people from Brazil internacional that e are também temos pessoas do hearing, that are Brasil listening que to estão us. escutando a nós. So David Então, Dodd, David Dodd, he's founder and ele é o CEO fundador e o of CEO da ISRC, ISRC, International que é Sustainable Resilience Center, that is one o of the most Centro Internacional important centers in the world Resiliência about no mundo resilience. de brasileiros. He's a global expert Ele on é economic resilience, especialista disaster global recovery, and em climate recuperação adaptation global finance. e He has adaptação over 25 financeira years e as tem an mais de economic 20 development anos executive no and desenvolvimento consultant. de He strongly recuperação advocates econômica for e public-private também partnerships, for trabalha PPPs. muito This is forte com our bond parcerias. starts here, right, Então, a David? gente tem uma cola muito In importante disaster entre toda a recovery and experiência dele resilience. So anterior, this is one of the falando things that sobre we are going to resiliência talk a lot here, e right? How reestruturação de PPPs desastres can be ambientais. key, can play a key Então, as role pessoas on podem this ter um papel recovery muito importante nessa measures. recuperação. He E had a ele significant role in tem disaster recovery papel muito in importante em toda a the following recuperação events: nos seguintes Hurricane eventos. Katrina, O furacão Katrina, initiatives in Mexico, iniciativas Japan, no and México, Australia. no So Japão, you've na been also in Austrália. Fukushima Então, in ele também esteve em 2011, right? Fukushima em He's 2011. co-founder E ele of também é o WAP, of cofundador the da World WAP, Association of que é Public-Private Partnerships. uma So fundação we share global sobre our bond parcerias. also in Então, WAP, a gente and pode he's compartilhar contributor to muitas the United Nations informações Economic importantes Commission for com ele. Europe, UNEC. E na Europa, Also, ele we've been também tem uma together a few participação weeks ago bastante in the importante. UNEC E algumas semanas event. atrás, nós estivemos Well, juntos on no
evento do UNC. E a outra pessoa nós temos aqui é o Marcel Van Hatten. Então, o Marcel, ele participa do nosso congresso representando o Rio Grande do Sul e fala sobre todas essas inundações que nós estamos falando aqui que aconteceram. E ele também tem um papel muito importante na academia e ele tem um Master Degree em jornalismo e em outras universidades muito importantes mundialmente e na Universidade de Amsterdã no tema de política e em ciências políticas. Ele também tem especialização na Universidade de Leiden. Desculpe se não é assim que se fala, por favor, me corrige, Marcel. E ele tem também uma especialização no campo jurídico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Marcel é o que a gente chama aqui no Brasil de gaúcho. Ele não é só um representante do Estado, mas ele também nasceu no Estado em que tudo isso aconteceu. Então, eu gostaria de dizer boas-vindas a vocês. E lembrando que isso é uma conversa, então a gente está aqui para trocar experiência. E vai ser muito rico ter vocês dois aqui. Muito obrigada. Marcel, pode dizer algo, sinta-se à vontade. E depois disso, o David. Claro, deixa eu começar. Então, realmente temos aqui nosso convidado especial. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Natasha, por me convidar. Você sabe, estamos lidando com um desafio muito grande no Brasil, especialmente no meu estado, Rio Grande do Sul. Eu posso mostrar mais tarde algumas fotos. Eu enviei uma apresentação no PowerPoint para que as pessoas possam ver com mais clareza, para que vocês tenham uma noção. Imagina, mais de 11 milhões de habitantes. A gente imagina, eu vou falar de novo, 580 mil fora de casa. Então, você tem aí 497 cidades, 400 dessas estão em situação de calamidade ou situação de emergência, e isso é incrível, isso é algo realmente grandioso. A última vez que tivemos algo parecido com isso foi em 1941, e não foi tão ruim como esse, mas obviamente foi algo ruim quando aconteceu, e teve muitas catástrofes naquela época, mas mesmo que agora mesmo eu estou muito triste, mas eu estou muito feliz em estar na companhia de vocês. Você, Natasha, é excelente em tudo que você faz, e eu tenho certeza que isso significa realmente um momento de boas iniciativas, e vão a partir dessa live, vamos ter mais boas iniciativas das pessoas que estão assistindo, e eu estou muito feliz de estar aqui na presença, apesar de ser online, na presença de David Dodd. Eu tenho certeza que ele tem muito a nos dizer, ele tem muitas perguntas, talvez não tantas respostas. Nós não temos experiência com isso. Nós tivemos já enchentes no passado, como eu comentei, ou seja, 80 anos depois algo tão grandioso aconteceu, né? Mas claro, nós temos que aprender fazendo, e a experiência internacional é chave aqui. E quando pensamos na experiência internacional, pensamos nos Estados Unidos, Japão, Holanda. Eu, por exemplo, meu pai é da Holanda, é holandês, então eu também tenho cidadania holandesa, eu já morei na Holanda, eu já conversei com muitas pessoas que são especialistas nessa área antes até do que aconteceu no Rio Grande do Sul, especialmente porque na Holanda tivemos ali realmente uma enchente, eu acho que foi no ano 1953, com 200 mil mortes. Aquela época, realmente, isso fez com que a Holanda se tornasse famosa, né? E claro, se tornou o que hoje, né, também é. E claro, a gente vê que essa mesma situação está acontecendo novamente no nosso estado do Rio Grande do Sul. Com a ajuda de boas pessoas, eu tenho certeza que vamos conseguir superar isso. Muito obrigado. E eu estou aqui para assistir, para aprender bastante. E, em algum nível, ajudar no que eu puder ajudar. Eu vou fazer o meu melhor. Muito obrigado. Marcel, eu esqueci de dizer que você agora é o presidente do Comitê
comitê externo, certo? É isso, né? Você agora já é o presidente da comissão que vai cuidar de mensurar isso que aconteceu. Eu posso. Bom, eu vou explicar. Em setembro do ano passado, já tínhamos tido uma enchente. Não foi tão grande como essa, mas foi grande, bem grande em algumas regiões específicas, como o Vale do Taquari e outras municipalidades. Mas, claro, infelizmente, a mesma região e outras regiões agora também foram, mais uma vez, sujeitas a esse evento natural. Porém, naquela época, a gente já tinha começado a trabalhar para lidar com alguns assuntos para recuperar aquela região. A gente realmente planejou algo para o futuro, porque a gente sabia que tínhamos que focar em prevenção, tínhamos que focar em sistemas de alerta, tínhamos que focar em coordenar nossos esforços para coisas assim. Então, a gente criou uma comissão externa com 31 membros assinaram e 31 representantes do meu estado do Rio Grande do Sul, independente de questões de ideologia política, posição política, todos nós, 31, estávamos trabalhando juntos nessa comissão. Eu sou o presidente só porque eu fui a pessoa que realmente sugeriu, mas eu estou, obviamente, eu estou na posição de oposição hoje, na questão política, mas, claro, estamos juntos até quando falamos para esse assunto de o quê? Do trabalho exato da comissão externa. Então, obrigado por me lembrar desse assunto, porque é um fato importante. Ok. Então, David, por favor, dê suas primeiras palavras e o que a gente faz agora, considerando a sua expertise, por favor. Então, primeiramente, uma honra e um prazer estar aqui. Eu sempre admirei muito o Brasil. Passei alguns dias maravilhosos em São Paulo, alguns anos atrás, numa conferência, e me apaixonei pelo país e por seu povo. E é uma grande honraria estar aqui contigo e o Marcel, sabendo de seu envolvimento e status. E, claro, Natasha, minha grande amiga, que é muito conhecida e até reverenciada não apenas no Brasil, mas no universo das parcerias público-privadas, graças a seu envolvimento com a Associação Mundial. A verdadeira pergunta, ou a resposta a essa pergunta é: eu acho que você já está começando a avaliar o que aconteceu. Esse realmente é o primeiro passo na recuperação a longo prazo. Então, é importante, Natasha, estabelecer a diferença entre uma resposta e uma recuperação. A resposta é de suma importância. Isso é, quando as vidas das pessoas são salvas, quando as pessoas evitam danos catastróficos e ferimentos e mortes, então eu tiro o chapéu para as pessoas que estão na linha de frente. Eu acho que nós temos que trabalhar de mãos dadas. Mas após a resposta e após que as coisas começaram a se estabilizar, aí vem o momento da avaliação. O que aconteceu? Como que aconteceu? Quais foram os fatores que levaram a isso? E como que nós podemos, à medida que nós recuperamos, podemos acrescentar ou criar resiliência? Isso é algo que nós não aprendemos no furacão Katrina, mas nós aprendemos na segunda catástrofe que eu vou discutir, que é muito parecido com a que vocês estão enfrentando, que vocês tiveram duas enchentes severas em 8 meses. Nós tivemos 2 enchentes severas em 6 meses. 2 enchentes de cada 1000 anos, ou seja, há uma chance de 0,001% disso acontecer em dado ano. Então, acho que tem muitas coisas que nós fizemos nesse processo de recuperação que eu posso compartilhar com vocês, que pode ajudar vocês à medida que vocês se recuperam. Então, David, uma coisa que você me disse algumas semanas atrás que me deixou bastante preocupada foi que não apenas o custo dessa recuperação para a infraestrutura e tudo mais, a longo prazo, esse investimento que precisa ser feito, mas
mas o custo econômico disso. Você me disse que o furacão Katrina foi muito caro e o budget era muito alto na infraestrutura e etc. E não é no mesmo padrão, num ponto de vista econômico, é um pouco diferente. Então, isso realmente me deixou pensativa e querendo falar com você sobre isso, porque não é apenas uma questão de colocando tudo de volta no lugar. As pessoas, elas migram depois de uma catástrofe. A gente precisa que as pessoas voltem e decidam voltar para que elas possam voltar a trabalhar. A indústria, as fábricas, tudo que está relacionado com a economia, as pessoas precisam voltar para as cidades, elas precisam voltar para o Rio Grande do Sul para que tudo possa realmente se recuperar. Então, como que a gente faz isso? Bem, deixa eu só falar mais sobre aquilo que eu te disse inicialmente. Há danos diretos e há danos ao impacto econômico. E o fato é que apenas no lado econômico, a gente já fala do lado social, mas no lado econômico, a interrupção de negócios ou a incapacidade das empresas poderem operar, a incapacidade dos fornecedores receberem seus insumos ou enviarem seus insumos para outras empresas que a revendem, ou a incapacidade dos fabricantes conseguirem os insumos é mais custoso que os danos físicos. Quando essas estimativas são feitas de que os danos ao redor do mundo são mais ou menos 350 bilhões de dólares por ano, as Nações Unidas, o Escritório de Redução de Danos de Desastre e minha organização não governamental disseram que 2 a 3 vezes este valor seria o impacto econômico negativo. Então, esse é o aspecto econômico. E aí temos um aspecto social. E você tem razão, Natasha. Depois do furacão Katrina, 200 mil pessoas foram colocadas em ônibus e enviadas para outros lugares. E muitas pessoas não voltaram. E as pessoas me dizem, ou perguntam, quanto tempo demorou para Nova Orleans se recuperar do furacão Katrina, que foi há 19 anos e 2 meses? Eu digo, olha, a gente ainda está se recuperando, porque estamos. E essas coisas têm que ser reconhecidas. Então, esse rasgo da matriz social, o deslocamento da população e o impacto disso também tem que ser mensurado de maneira econômica. Você não consegue mensurar a vida humana, mas o que você pode mensurar no tocante aos danos são os danos sociais e minimizar os danos econômicos, minimizar os impactos negativos econômicos e minimizando os impactos sociais. Todas essas coisas deveriam ser levados em conta numa recuperação resiliente. Marcel, a gente já tem informações ou algum tipo de estratégia relacionada a isso? A estratégia a longo prazo? Ou ainda não? A gente continua pensando sobre esse momento, sobre a crise que a gente está enfrentando agora? Bom, você poderia colocar a apresentação para nós, por favor? É possível? Vamos começar com a apresentação, então? É uma apresentação. Eu não vou passar por tudo, mas pelo menos para que vocês tenham uma ideia. A gente vai colocar agora, é bem importante. Ok. Bom, é uma apresentação do dia 5 de maio, então já são 2 semanas atrás. Já ficou pior depois disso, mas é o que eu consegui encontrar, o mais rápido que eu consegui. Enquanto está colocando isso, algumas coisinhas quanto a isso que você disse. Nova Orleans estava debaixo d'água por 2 semanas, a 3 semanas, parcialmente. As enchentes de Louisiana não baixaram por 2 ou 3 semanas. Geralmente, o tipo de recuperação de longo prazo que eu estou discorrendo sobre, geralmente começa, talvez, 1 mês. Geralmente, 2 a 3 meses depois do evento, porque você tem que ter estabilização. E é isso que você está passando por agora, Marcel. E eu totalmente entendo isso, eu já estive nessa situação. Sim, é isso mesmo. E a realidade aqui
é que ainda estamos trabalhando nisso, ainda estamos. Olha só, as pessoas que estão fora de casa, estamos falando de 580 mil pessoas. Dessas pessoas, 80 mil não tem para onde ir. Então, eles estão agora em algumas quadras de futebol, igrejas. Eles estão em abrigos que foram oferecidos pelo governo. Então, essas pessoas, aqui a gente tem um grupo de pessoas que estamos lidando, estamos cuidando. E é muito urgente, porque eles precisam de tudo. Eles precisam de roupas, porque eles deixaram suas casas apenas com as roupas que estavam no corpo. Então, para algumas pessoas, essas roupas mesmo não têm mais como ser usadas, porque eles saíram de casa daquela forma, dentro de um barco, por exemplo. Eles não têm produtos de higiene, colchões, por exemplo, para dormir. E estamos agora lidando com uma época fria da região. Então, realmente, mais ou menos 45 a 50 graus Fahrenheit, ou seja, mais ou menos ali entre 10 graus centígrados. Então, realmente, isso é algo... A segunda coisa é que dessas pessoas, esses 500 mil pessoas, talvez estão em uma condição um pouco melhor, a gente imagina isso, porque eles estão talvez ali com parentes, na casa de parentes, na casa de amigos, mas nem todo mundo consegue ficar tanto tempo na casa de outra pessoa. E essas pessoas que estão recebendo essas pessoas, esses desabrigados, eles também ficam cansados ou eles não têm dinheiro para oferecer essa estadia, porque eles também precisam sustentar a própria, como comida, por exemplo, né? Então, nós estamos ainda nessa fase, porém, ainda já vemos esforços de pessoas fora do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou vendo realmente donos de empresa dizendo: se você quer um trabalho, se você quer uma casa, venha para Santa Catarina, venha para o Paraná, venha para Minas Gerais. Eu vi até em Minas Gerais, sabe? Ou seja, pessoas que querem ajudar. E essa é uma pergunta que eu gostaria de perguntar a você, Don, porque você disse que muita gente não voltou para Nova Orleans. A gente pode esperar isso também no Rio Grande do Sul, esse tipo de êxodo, essas pessoas que vão pensar em recomeçar a vida e não vão voltar mais? Até certo ponto isso aconteceu, mas muitas novas pessoas vieram. Então, muitas das pessoas que foram embora não voltaram, mas novas pessoas vieram. E uma das coisas que eu tenho orgulho de dizer é que Nova Orleans era principalmente uma cidade afro-americana. E permanece assim. Quase 60% da população é afro-americana. Apenas 33% da população é branca. O resto são latinos, asiáticos. É uma população bem diversa e internacional. Mas a questão é, o que trouxe as pessoas para Louisiana? Sim, teve algumas pessoas que voltaram, bastantes pessoas, mas algumas pessoas vieram por causa das coisas que não foram feitas depois do tsunami do Japão e o terremoto no Japão. Os japoneses, meus amigos do Japão, diriam a mesma coisa. Eles investiram 240 bilhões de dólares em reconstruir as cidades destruídas. Mas eles não fizeram esses incentivos, e se eles não tivessem feito isso, as pessoas pensariam: vale a pena o risco de voltar. Então, essas duas coisas têm que andar de mãos dadas. E nós aprendemos isso da maneira difícil, através do furacão Katrina. Mas agora, sempre que nós fazemos uma recuperação de longo prazo, nós olhamos quais são as coisas que vão trazer as pessoas de volta. Porque você pode reconstruir a infraestrutura, mas você não pode reconstruir uma cidade sem pessoas, ou um estado.
Isso é algo é um insight muito importante que a gente precisa saber. E isso já aconteceu em outros lugares. Outras catástrofes, como você trabalhou em Fukushima, em Louisiana, e algo que aconteceu em Katrina e todas essas situações, a gente precisa pensar que boa parte dessas situações, elas não vêm devido à falta de infraestrutura e etc. E prédios que precisam ser reconstruídos. Mas as pessoas, elas têm medo de que as coisas possam acontecer de novo. Então, elas não voltam porque elas estão psicologicamente abaladas, elas têm traumas. Então, eles não voltam. Então, como que a gente lida com isso? Porque o Rio Grande do Sul é um estado muito importante economicamente para o Brasil, numa perspectiva econômica, né? Então, claro, a gente já está enfrentando problemas relacionados à agronomia e etc. Então, como você pensa em estratégias, não apenas para pensar nisso das pessoas que estão indo embora, mas em como fazê-las voltar? Bem, o que é muito importante, tem algumas diferenças importantes entre Katrina atingindo Nova Orleans e Katrina em si. Katrina não chegou em Nova Orleans, ele chegou no continente a uns 100 quilômetros a leste de Nova Orleans, no estado vizinho de Mississippi. O que causou os danos catastróficos na Nova Orleans foi a falha do sistema de proteção de enchentes, que eram proteções de terra construídos nos anos 30 e 40, diques, né? Nova Orleans é como um aquário abaixo d'água. O único jeito de tirar água de Nova Orleans é bombeando para fora. E quando você tem uma quantidade catastrófica de água entrando, é quase impossível bombear para fora sem... E foi o que aconteceu. Muitas das bombas foram destruídas, então era impossível. Então, o contexto era diferente. Agora, as enchentes em Louisiana são muito mais parecidas com as enchentes que vocês experimentaram, porque eles não estavam em Louisiana. Então, Nova Orleans foi praticamente a única área do estado que não foi inundada, mas as outras cidades ao norte de Nova Orleans tiveram uma inundação catastrófica. E o que eles fizeram foi a mesma coisa que você está dizendo que está fazendo, Marcel. Colocaram essas pessoas em abrigos, em locais onde eles podiam se sentir seguros, até que as coisas pudessem se estabilizar. Isso foi um sucesso no caso das enchentes no centro e no norte do estado da Louisiana. A capital, que é Baton Rouge, que está a uns 100 quilômetros a norte de Nova Orleans, tem quase uma população de 1 milhão de pessoas. Ela não perdeu muito de sua população, embora foi muito inundada. A população de Nova Orleans foi de 500 mil para 50 mil. Depois de Katrina. De 5 mil. E a área metropolitana, ao redor de Nova Orleans, incluindo Nova Orleans, tinha mais ou menos 1,7 milhões de pessoas. Caiu para 1,2 milhões. Ou melhor, caiu em 1,2 milhões de pessoas, caiu para 500 mil. Então, o seu é catastrófico também, Marcel, os números são chocantes. E nas enchentes de 2016 em Louisiana, que aconteceram 11 anos após Katrina, teve 2 enchentes, a mesma coisa que aconteceu com você, teve 2 enchentes num período de 6 meses. E a primeira foi bem ruim. Foi mais no norte e na área central de Louisiana, que não é tão populoso, mas teve cerca de... Teve quase o mesmo número de casas e empresas atingidas ou danificadas quanto que foram danificados na primeira enchente. Quase não tão ruim, mas a segunda enchente foi catastrófica. Ela jogou 3 vezes mais água naquela área do estado de Louisiana que Katrina inundou na área ao redor de Nova Orleans. Então, estamos falando de 7,1 trilhões de galões de água. Eu teria que fazer a conversão para litros, mas eu acho que é mais ou menos 3 para 1. Então, 23 trilhões de litros de água
numa área pequena. E se deslocaram perderam mais ou menos 147 mil lares, mais ou menos 10 mil empresas foram afetadas, danos totais não foram tão catastróficos quanto Katrina, foi mais ou menos 10 bilhões de dólares, mas muito disso foi com as inundações de casas. Então, quando você olha, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer para reconstruir, não apenas reconstruir, mas reconstruir melhor do que antes. E uma das coisas que nós empregamos foi trouxemos a comunidade filantrópica para dentro das operações de recuperação, porque normalmente há fundos públicos que vêm das esferas federais e estaduais, pode haver fundos privados que vêm através de apólices de seguro, e com certeza eu posso te contar sobre os impactos na indústria de seguros. Marcel, foram terríveis ao longo do tempo. Mas a comunidade filantrópica tem estimativas de 5 a 6 trilhões de dólares ao redor do mundo, está em organizações filantrópicas que podem ser acessados parcialmente ou quase totalmente para a recuperação de desastres. Quando você fala de instituições filantrópicas, você está dizendo durante o momento de recuperação ou você está falando durante a crise? Porque a gente... o lado lindo de tudo isso, se existe um lado bonito, é a solidariedade. As pessoas, elas realmente estão dedicadas a ajudar as pessoas, a ajudar o Estado. Então, as pessoas, elas colocam o coração ali nessas ações no Rio Grande do Sul. Quando você fala de um plano de longo prazo, você está falando de que essas instituições filantrópicas são algo raiz, assim, algo muito fundamental? Com certeza, a resposta é os dois. Organizações como a Cruz Vermelha, Crescente Vermelha, estão lá logo após o desastre, ajudando com o atendimento e ajudando a estabilizar a situação. Mas também tem muitas organizações filantrópicas que fornecem financiamento para ajudar na recuperação de longo prazo, especialmente a recuperação que imbui resiliência. Recuperação resiliente é algo que eu quero aprender a tradução em português disto e dizer isso depois. É algo que eu espero que o Brasil possa realmente abraçar, porque demorou muito tempo para os Estados Unidos em entender esse conceito. Foi muito após o furacão Katrina que nós entendemos o conceito de imbuir a resiliência na recuperação. Nós fizemos de diferentes maneiras após as enchentes de 2016 em Louisiana. Não foi feito durante Katrina. Há uma outra coisa que eu gostaria de agregar aqui. Não somente as pessoas estão indo para outros lugares e talvez não vão voltar para o Rio Grande do Sul, mas os lugares vão mudar para sempre, especialmente próximo ao rio, à margem do rio. Eu já fui visitar algumas das cidades e os prefeitos já estão falando sobre transformar áreas, seja terrenos ali, que antes tinha muitas casas, transformar tudo isso em parques, e essas casas vão ser transferidas para outras áreas da mesma cidade. Então, isso é algo que vai realmente restabelecer, reconstruir a cidade, as cidades no estado. E eu acho que isso acontece em outros lugares, certo? Com certeza, especialmente furacão Harvey no Texas, que aconteceu em 2014. Furacão Harvey atingiu Houston, no Texas, que é equivalente a São Paulo. Na verdade, é a segunda maior cidade agora, a terceira maior cidade agora nos Estados Unidos. Tem Nova York, Los Angeles e agora Houston, é a terceira cidade mais populosa. E eles foram completamente inundados com o furacão Harvey. E isso levou a mudanças drásticas no projeto da cidade. E eles fizeram a mesma coisa, Marcel. Eles pegaram áreas inteiras que tinham sido superdesenvolvidas e transformaram em parques. E uma das coisas que é muito importante entender acerca de onde estamos agora, quanto ao clima e desastres, é que a mudança climática em si é uma parte, mas parte tem a ver ou é piorada ou acentuada
pelo desenvolvimento sem restrições, ou seja, não levando essas coisas em conta à medida que o desenvolvimento ocorre. Agora, eu sou uma pessoa a favor do desenvolvimento econômico, por muito tempo. Isso é importante de explicar. Desculpe interromper vocês, David, mas é importante explicar isso. O que significa isso de desenvolvimento econômico, a importância disso? Meu trabalho até Katrina, desde que eu era jovem, foi ajudar a criar um ambiente onde as empresas pudessem prosperar, para que o investimento pudesse ocorrer, para que empregos pudessem ser criados, para contribuir à riqueza de comunidades e cidades. Então, isso está imbuído em tudo que eu faço, devido a esse histórico pessoal. Agora, eu estou falando de recuperação econômica, embora, com certeza, eu também falo sobre questões sociais. Estão todas interrelacionadas. Você não pode ter uma economia saudável sem uma sociedade saudável. Então, neste aspecto, tendo certeza, isso volta ao que você disse, Marcel, você que mencionou isso, eu acho que é legal que você tocou nesse assunto, é que na recuperação, vamos ser inteligentes, vamos ter certeza que não voltamos e redesenvolvemos áreas que são vulneráveis sem fazer algo para melhorar a capacidade destes sobreviverem ou aguentarem enchentes ou desastres. Então, isso anda junto. Se você for reconstruir, vamos reconstruir de um jeito inteligente para que a gente não enfrente esse problema vez após vez. E eu acho que isso é a gênese ou a origem ou porquê que imbuir a resiliência na recuperação é tão importante. Que eu posso te dizer que nos Estados Unidos, burro e rico, né? É meio que a gente era, né? A gente era meio que burro e rico, né? Porque a gente só reconstruía. Quando acontecia um desastre, a gente fazia tudo de novo. Construía tudo de novo. Até que chegou um ponto que a gente disse, peraí, isso não faz sentido. Se a gente reconstruir, vamos reconstruir de um jeito que a gente não tem que reconstruir no futuro, de novo. E vocês que são fãs da sustentabilidade, podem reconhecer que você é muito mais sustentável, você vai usar menos recursos, você vai emitir menos carbono se não tiver que constantemente reconstruir. Ok, e David, então isso é muito importante em forma de conceito, mas como a gente coloca isso na prática? Eu acho que isso é algo chave para nossa conversa. Então, claro que as pessoas estão esperando que as coisas possam ser reconstruídas de uma forma mais segura, de uma forma mais resiliente, de um jeito que, pelo menos, a gente sinta menos as consequências do desastre climático. Mas, especialmente quando a gente fala sobre coordenação num lado estadual e federal e mais o setor privado, como que a gente faz um equilíbrio entre tudo isso? As pessoas me perguntaram qual que é a principal questão relacionada a desastres. O que faz com que um desastre seja catastrófico ou não? Ou para que tenha uma recuperação sustentável? A resposta é comunicação. Todo mundo tem que se comunicar constantemente e estar disposto de trabalhar junto. Existe essa expressão, colaboração, que muitas vezes é mal compreendida. Não quer dizer que todo mundo dá um abraço e concorda com tudo. Quer dizer que as pessoas concordam o suficiente para trabalhar em conjunto em direção a uma solução. E eu acho que o Marcel está sorrindo porque para você ter sucesso na política, está isso, poder colaborar, certo? Não, mas eu estou falando sério. Isso é realmente a coisa mais importante. Então, se eu puder só te dizer em um minuto que a recuperação depois de Katrina foi um pesadelo, porque eu estava trabalhando com o estado de Louisiana. Nós tivemos agências federais que estavam tropeçando uma por cima da outra e se contradizendo. Então, 4,5 anos depois disso, o presidente Obama criou a Declaração Presidencial número 8. Que foi feita para criar um arcabouço nacional que obrigava as agências federais a trabalhar em conjunto depois dos desastres. E muitos já queriam. Isso criou, mas eles não tinham um mecanismo. E aí foi criado o mecanismo. E isso tem sido muito bem sucedido. Tudo é melhor em conjunto, mas em geral tem sido bem sucedido. E eu tive a sorte de
de ficar sabendo disso quando existiu o projeto de lei. Eu trabalhei nisso por mais de 10 anos e teve 6 questões de recuperação. O assunto de infraestrutura, planejamento, criação de capacidade, tinha o aspecto econômico, tinha o aspecto de saúde, serviços sociais. Eu sempre esqueço o sexto, mas tinha 6. Essas funções de suporte da recuperação. Isso é muito importante. É muito importante ter esse arcabouço. É tudo isso que é. É um arcabouço que você pode usar para organizar a recuperação e construir essa resiliência. Desculpa eu trazer outra informação dentro disso, mas é interessante ver. Olha, eu assisti um filme, acho que era um filme, um seriado, 5 Days do Hospital Memorial. Não sei se você assistiu. Eu estava lá, eu estive lá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Sim. Vamos dizer o que é isso. O que é isso? Então as pessoas podem entender. Sim. Você é o especialista, mas claro, você pode me completar depois. 5 dias no Hospital Memorial, um hospital em Nova Orleans, foi usado não somente para os pacientes que estavam ali, claro, mas também para trazer e abrigar as pessoas, ou seja, durante essas tempestades, furacões, que seja. As pessoas chegavam ali para ficar abrigadas durante o dia, depois no dia seguinte eles iriam sair, mas eles acabavam ficando, porque realmente as enchentes acontecendo ali e o hospital não estava preparado para isso, para um plano de evacuação. As máquinas, os geradores ali que ofereciam energia, como você disse, né? No primeiro, o que está ali abaixo do nível da terra, sim, então Então tudo cheio de enchente, então no segundo dia já estava sem energia, sem água, e as pessoas ficavam ali 5 dias, e infelizmente houve um número alto de mortes ali. A maior parte das pessoas que morreram, e isso é trágico, a maior parte das pessoas que perderam suas vidas eram aqueles que dependiam desse maquinário. Sim. E as enfermeiras tomaram a decisão de permitir que eles morressem, porque eles estavam sofrendo imensamente. E elas foram julgadas, né? Elas foram processadas, né? Elas foram inocentadas, mas foram processadas por homicídio. E foi um exemplo terrível de estar despreparado. Então, deixa eu te contar o outro lado dessa história. O outro lado dessa história é que, através de uma parceria público-privada entre o estado da Louisiana, o governo federal, um hospital privado que sem fins lucrativos, mas é privado, e uma fundação, eles construíram um hospital de emergência de 136 milhões de dólares e está a mais de 30 metros acima do solo. Ele tem redundância tripla para energia, redundância dupla para equipamento e tem água e comida armazenado para que ele possa cuidar de 200 pessoas, manter seu equipamento, água, comida, energia para os equipamentos por 2 semanas. E isso só foi possível por causa da ingenuidade, da inteligência das pessoas que estavam pensando o que a gente tem que fazer para que isso nunca aconteça de novo. E eles construíram essa parceria público-privada que foi muito bem sucedida. E quem que... Desculpa. Não, por favor, vá. Uma coisa que eu gostaria de adicionar
Eu assisti o filme, assim, eu vi que ali Katrina foi 2005, né? Então temos que lembrar que não havia redes sociais naquela época, né? Então as pessoas estavam tentando ligar para as pessoas, não havia informação em tempo real, as pessoas não sabiam o que havia acontecido. Horas depois, eles ouviram dizer que tudo havia colapsado. Então, eu estou pensando sobre como as redes sociais ajudaram nessa época, agora, né, no Rio Grande do Sul. O meu celular foi um tipo de... A hub for communication. Foi um centro de ajuda, as pessoas pedindo ajuda, sabe? E as pessoas oferecendo ajuda. Eu estava conectado com isso. Algumas pessoas ofereciam, pediam. As redes sociais ajudaram bastante nessa situação, mas a gente também realmente viu como as autoridades, especialmente os políticos, não conseguem ainda lidar com as redes sociais tão bem. Eu sei que há muita informação que é falsa, ou seja, pessoas que deixam o assunto bem dramatizado, né? Isso é bem difícil, a gente vê isso em todos os eventos, sempre há alguém que é muito dramático sobre alguma coisa, e tudo é horrível, e tudo vai explodir, a gente precisa de líderes que vão dizer calma, sejam pacientes, sabemos que é difícil, mas temos que lidar com isso, mas também vemos realmente tanta coisa que é feito nas redes sociais, porque se alguém estiver numa posição de autoridade como um político ou um bombeiro, um policial, eles têm que pegar essa informação, olhar para essa informação, ver se realmente é verdadeiro e daí lidar com isso. E isso é muito difícil, especialmente quando os políticos... Bom, os políticos não gostam de receber uma oposição, está na natureza, né, do político, né? Então, quando há crítica sobre algo que eles estão fazendo, seja verdadeiro ou não, é muito fácil dizer, não, isso é fake news, isso não é verdadeiro, e acaba se não tratando de um assunto que era verdadeiro e que poderia salvar vidas e que poderia resolver as coisas. Então, difícil, desculpa trazer esse ponto aqui, mas isso é interessante, ou seja, isso me chamou a atenção. Quando eu vi esse filme, 5 dias ali no Hospital Memorial, nada de rede social, só e-mail, às vezes celulares, e hoje a gente tem aqui até essa live, por exemplo, né, que nos ajuda a receber informação mais rápido, tudo para resolver as coisas. Vocês fizeram algo assim, nesse sentido, David, no momento? Sim, tinha celulares em 2005, né? Eu tinha um BlackBerry, se é que você lembra, mas as torres de celulares não eram resilientes, elas todas caíram, então não havia comunicação nenhuma. E isso foi corrigido, ainda bem. Mas em 2016 foi completamente diferente. Por quê? Graças às mídias sociais. Isso foi antes, logo antes de começar essa campanha de desinformação. Então as pessoas estavam se comunicando no Facebook, estavam se comunicando em todos esses canais de mídias sociais, e foi algo muito positivo. Você tem toda a razão. Porque isso é a coisa mais importante para evitar que coisas catastróficas aconteçam em desastres, que é comunicação. Isso é, de novo, a resposta e a recuperação precoce. Esse é o elemento mais importante. David, o que a gente pode dizer para os municípios como uma estratégia para agora? Ou não existe uma estratégia isolada? Nós precisamos pensar de uma forma coordenada. Os municípios precisam esperar o Estado precisa esperar a federação. Como que a gente lida com esses 3 estratégias diferentes e como elas podem trabalhar juntas para recuperar a situação e sempre enfatizando que a gente está falando de recuperação, claro, da crise, e não tem como dizer que isso não é importante, claro que é, mas estamos falando da recuperação, estratégia, a longo prazo, como eles devem agir agora?
O verdadeiro segredo para as comunidades é que eles estejam dispostos a se encontrar e trabalhar em conjunto, porque eles podem alavancar seus ativos, suas ferramentas, eles podem alavancar seus esforços trabalhando em conjunto. E às vezes há uma tendência natural de as comunidades que são, talvez possam se considerar rivais, de não fazerem isso. Mas eles têm que fazer isso. Eles têm que vencer isso para que eles possam atingir aquilo que eles não conseguiram atingir isoladamente. E de uma maneira prática, considerando a sua experiência, como aconteceu em outros desastres? Em 2016, Louisiana, como que eles agiram juntos, por exemplo? I think that there is an agency, a regulatory agency in the United States for disasters. É verdade isso? Sim, tem uma agência de desastres que responde e também faz a recuperação a longo prazo. E dentro desse arcabouço nacional que eu descrevi antes, nós juntamos diversas agências e nós juntamos diversas comunidades num só local. E a gente diz, olha, a segunda coisa mais importante depois de trabalhar em conjunto é não venha aqui e diga, é isso que a gente vai fazer. Não. Nos Estados Unidos, operações de recuperação com diferentes agências do governo federal não pode ser prescritivo. O nosso trabalho não é dizer o que eles têm que fazer. Nossa função é descobrir quais são os problemas deles e ajudar eles a desenvolver uma ação estratégica para resolver aquela questão. Então, você pode lembrar do autor famoso Stephen Covey, que diz, tente primeiro entender. E essa é a prescrição, a receita para o sucesso. Em outros países onde eu fiz recuperação, sempre primeiro tente entender quais são seus problemas e quais são as coisas mais importantes para eles. E parte disso se baseia nos próprios valores deles. Mas quando você junta as comunidades, é incrível o quanto eles se encontram. E de vez em quando, até eles ficam surpresos em quão alinhados eles estão acerca de o que eles pensam que são as questões mais importantes a serem resolvidas para a recuperação a longo prazo, especialmente em imbuir resiliência. No primeiro dia que eu te conheci, eu conheci você em um evento em Geneva e você estava dizendo o seguinte, você estava dizendo a sua experiência nas cidades que durante a recuperação puderam pensar uma metodologia, escutar as pessoas. Eu acho que escutar é um ponto fundamental. Escutar as pessoas, escutar as comunidades. E não apenas só escutar e pronto. Não. Existem metodologias para isso, certo? E então os municípios que realmente escutaram as comunidades sobre como fazer a recuperação e como não foi a realidade dos municípios que não fizeram isso. Tem essa diferença entre esses dois comportamentos. Você pode dizer sobre o que é escutar verdadeiramente? Bem, eu não quero citar nomes, como você pode imaginar, mas eu posso te dizer que tinha duas comunidades num determinado estado, não era o estado da Louisiana, que foram destruídas por um único tornado. E uma dessas comunidades, quase todo o distrito de empresas, a área comercial foi destruída, o outro teve grandes danos. Uma dessas comunidades tinha uma liderança, ou líderes, que abriu a porta para os cidadãos e perguntou quais são as coisas que são importantes para vocês, quais são as coisas que vocês acham que têm que ser tratadas, quais são as coisas que vão ajudar vocês enquanto indivíduos, vocês enquanto vizinhos e comunidade para estarem melhores e mais preparados para o próximo desastre à medida que a gente faz essa cooperação. A outra comunidade, a liderança da outra comunidade não fez isso. E foi surpreendente o sucesso da comunidade que ouviu os seus cidadãos, comparado com a comunidade que não ouviu. E quando você fala sucesso, o que você quer dizer com sucesso? Sucesso e poder implementar estratégias de recuperação que tinham impacto.
que tiveram efeito sobre a comunidade. Anos depois, quando outros eventos climáticos adversos ocorreram nesta área, esse estado sofre muito com eventos climáticos. E o que não fez isso não estava preparado. E, de novo, a diferença era gritante. E a cidade que ouviu seus cidadãos também estava mais disposta a colaborar com as comunidades adjacentes. A que não fez isso não colaborava. Então, eles não tinham nem a vantagem de comunicação e coordenação com suas comunidades vizinhas, especialmente quando você tem isso implementado de antemão quando ocorre um desastre. É infinitamente mais fácil para você entrar em contato e perguntar: você pode nos ajudar? Ou você precisa de ajuda? Então, para mim, isso está no cerne da resiliência. Isso está no cerne da recuperação bem-sucedida. E isso é difícil de gerenciar, porque a gente está falando de muitas pessoas. Então, são muitas estratégias, muito esforço. Porque escutar comunidades, as pessoas, bairros, a gente está falando de bairros. E tantos bairros que foram impactados nesse desastre, é um pouco difícil. Então, se você está nos dizendo que foi possível, e claro, você estava fazendo e aprendendo enquanto fazia, então talvez exista um caminho aí. Marcel, a gente tem a sua apresentação aqui. Você quer... A gente pode colocar para você? Sim, claro. É interessante. Vamos fazer isso. Vamos lá, com certeza. Levou um tempinho, mas a gente conseguiu fazer isso. Sim, deixa eu pegar aqui para que eu possa seguir no meu celular também. Ok. Pessoal, tá vindo. One second, please. Um minutinho, por favor, um segundo. Bom, essa foi a maior catástrofe do estado do Rio Grande do Sul. No PowerPoint a gente está vendo isso, né? Pode passar para o próximo slide. Então, ali tivemos 332 municípios afetados, agora já estamos em 340, é o número atualizado hoje. E aqui a gente vê apenas os municípios diretamente afetados. Se for indiretamente, 430. É possível dizer o estado inteiro. Então, ali a gente teve o primeiro evento que aconteceu no ano passado. Você vê como foi, né? Foi na parte central do estado, mais pro leste, a gente vê a parte vermelha. A parte vermelha, e ali vemos como foi agora, abril e maio, é basicamente o estado inteiro que foi afetado pela enchente, não somente a questão das enchentes, mas também deslizamento de terra, quando acontece deslizamento de terra. Então, podemos ir para o próximo slide. Esse é o número que a gente tinha naquela época, 15 mil pessoas em abrigos, agora já estamos em 80 mil. Então, a gente tinha 80 mil desalojados, agora 500 mil. Afetados era 710 mil, agora é muito mais. Isso foi o que... Realmente, o tamanho surpreendente que isso teve. Podemos ir para o próximo slide. Algumas fotos aqui. Aqui a gente vê 75 pessoas mortas no dia 5 de maio. Já estamos em 161. 80 pessoas ainda estão desaparecidas. Aqui temos o nível das chuvas. Ok, podemos passar. Passamos para o próximo slide. Próximo. Próximo. Ali a gente vê o centro de Porto Alegre, aqui a gente vê os rios, a gente vê as barragens, 12 barragens sob pressão, 2 delas infelizmente colapsaram. Podemos continuar. Aqui a gente vê o sistema de contenção está sob estresse na cidade de Porto Alegre. Isso aqui é na época, né, 110 hospitais atingidos, agora muito mais. Eu não sei o número agora, exato. Eu vou enviar um link atualizado para que Natasha também possa colocar nos comentários depois, se ela quiser. Bom, aqui serviços essenciais foram interrompidos, podemos continuar?
Logística, ou seja, pontes caíram, estradas que colapsaram. Não temos mais um aeroporto na capital, Porto Alegre. Nosso aeroporto está Então, se você quiser chegar ali da Brasília, você tem que usar aviões militares ou você precisa chegar em um outro aeroporto. Ainda está assim? Sim, ainda hoje. E isso talvez vai ser pelos próximos 6 meses. Olha só, paralisado, né, o aeroporto. Impacto na produção, outra coisa. Porque olha só, só para eu comentar um pouco nisso, tá? A ideia de indústria, né? De produção. Impacto na vida das pessoas diretamente, pessoas que realmente que não estão mais nas suas casas. Também temos o impacto na infraestrutura, como hospital, estradas, escolas, mas também temos um impacto significativo na economia. Olha, Porto Alegre, a capital do estado, 30% dos seus negócios estão na área que agora está abaixo da água. Então, olha, imagina, né, como é difícil. Ou seja, eu passei ali no avião, né, por cima da região metropolitana, e eu vi uma coisa que eu vi que me chamou atenção foi quase 100 caminhões em um estacionamento de caminhões totalmente debaixo d'água, tudo perdido, e eu vi que muitos não têm seguro. Aqui a gente não tem cultura do seguro, assim como nos Estados Unidos as pessoas têm, né? Então, e aí a gente vê as fotos, mas acho que não precisamos mostrar todas as fotos, sabemos do que estamos aqui falando. Olha, esse assunto, a economia, as pessoas precisam trabalhar em algum lugar. As pessoas estão trabalhando em algum lugar, claro, mas a gente precisa de ajuda do Estado, porque não é só a questão de você passar por esse assunto, mas é a melhor forma de passar por esse assunto é realmente terminar os contratos com as pessoas, porque, veja, a melhor forma, mas é assim, a gente vê que é a forma mais, digamos, mais óbvia, mas quando a gente pensa nisso, como seria difícil para essas pessoas encontrarem um novo trabalho nessa situação? Imagina, obviamente não na mesma região. Então, precisamos de um esforço especial do governo, algo parecido com o que aconteceu na pandemia, para realmente injetar dinheiro nessas empresas ou dar dinheiro para essas pessoas diretamente, de alguma forma que os líderes, que os chefes, né, que os donos de empresas não demitam as pessoas, mas é difícil. Não sei como foi que aconteceu em Nova Orleans. Foi bem semelhante. Na verdade, eu tenho feito esse comparativo com a enchente de 2016, mas o que você me mostrou me lembrou bastante o que aconteceu em Katrina, uma devastação total. E após o furacão Katrina, a primeira coisa que eu fiz nesse âmbito de atuação, eu era um consultor líder criando uma cúpula entre 4 estados americanos atingidos: Louisiana, Mississippi, estado da Alabama, Mississippi, Alabama, e você tem o Texas para esse lado, né? Louisiana foi mais afetado, mas nós tivemos uma cúpula na capital, em Washington, com esses 4 estados afetados e alguns líderes do governos federais e estaduais. E nós desenvolvemos um trabalho que foi apresentado num congresso, que foi a base da chamada Zona da Oportunidade de Ouro, que inclui créditos tributários, ajuda, incluía muito treinamento e ajuda para os trabalhadores, tudo com a intenção de reconstruir a economia. De onde veio esse dinheiro, David? Veio do governo federal? Do governo federal. Então, a meta era criar uma oportunidade para trazer as pessoas de volta, para que as empresas pudessem voltar a operar,
para fornecer às pessoas um treinamento para que pudessem ter trabalhos ou empregos que tinham bons salários nessas empresas. E demorou muito tempo. E a coisa que eu tenho que te dizer, que eu não quero te dizer, Marcel, é que isso vai demorar muito tempo. Mas eu acho que é importante que todo mundo saiba isso. Só porque a mídia foi embora, a mídia não está mais mostrando no noticiário essa história, não quer dizer que a recuperação nem mesmo começou. Porque é isso que aconteceu em todo o grande desastre de Katrina, até o terremoto de Fukushima, o tsunami, até o terremoto na fronteira dos Estados Unidos e no México, que a maior parte aconteceu em Baja Califórnia. Todos esses grandes desastres demoraram muito tempo para se recuperar. Mas eu também não estou tentando te desanimar, tá? Porque o progresso consegue ser feito. E as coisas podem ser até melhores. Posso te dizer agora, Nova Orleans, na maior parte dos aspectos, é melhor. É uma cidade melhor. Culturalmente está um pouco pior, sofre um pouco, porque teve uma saída da população. Ainda continua principalmente afro-americana, mas em muitas maneiras, Nova Orleans é uma cidade melhor. Claro. Olha, eu sei que já passamos de 1 hora. Eu acho que era para ser 1 hora, né? Mas, perdão, se estamos abusando da sua paciência e da sua experiência. Marcel, ele vai ficar com a gente pelo menos mais 2 vezes, então é tranquilo. Não, eu tô só começando. Ótimo, ótimo. Mas olha, talvez essa seja, não sei, a última pergunta, mas de uma forma mais otimista e para receber um pouco de conselho de você, sabe? O que você falou agora é realmente a situação que temos aqui. A atenção da mídia vai sair, é assim, a gente sabe. Os voluntários já estão começando a ficar mais escassos. As doações vão começar a diminuir. A gente sabe disso. Então, como fazemos essa transição? Porque deve haver uma transição, uma fase de maior atenção da mídia ou menos atenção. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, a comida ainda é necessária, a recuperação dos imóveis ainda é necessária. Na sua experiência, como devemos agir agora para fazer essa transição, para que seja melhor até do que você já viu em outros lugares? O aspecto importante de uma transição bem-sucedida, e até mesmo com a transição inicial da resposta a um desastre e recuperação inicial para uma recuperação a longo prazo, o importante é o envolvimento ativo da esfera privada e pública, em todos os níveis, desde pequenas empresas a grandes empresas, de pequenas comunidades locais até o governo federal, de organizações sem fins lucrativos para organizações filantrópicas. E isso tem que ocorrer, ou melhor, isso tem que começar agora. Nesse instante, essa transição deveria acontecer agora. E eu vou te enviar para você e para a Natasha alguns gráficos que mostram como isso funciona, que foram feitos pela agência FEMA, e eles estavam certos, porque a transição deveria ser sem solavancos. E a gente sempre diz que a recuperação começa quando o evento ocorre, e a recuperação a longo prazo acontece quando a resposta está ocorrendo. Então, se eu fosse te dar para você, Marcel, e você já tem tanto conhecimento, eu tenho que ser é incrível o teu conhecimento, mas um conselho que eu te daria é não espere 1 segundo. Esse que eu disse para o primeiro-ministro do Japão, quando eu dei para ele o arcabouço da recuperação. Ele disse, que conselho você me daria? E eu disse, comece agora. Não espere 1 segundo.
E nesse sentido, realmente, estamos bem. Eu estou muito feliz aqui em estar com a Natasha. A Natasha é um exemplo disso. Temos realmente donos de empresas que estão criando um tipo de ONG, né, com alguma questão de parte financeira sendo privada, algum apoio também com o governo federal. A gente sabe que tem questões aí acontecendo, mas mesmo assim, estamos colocando as diferenças de lado, sabe, de uma certa maneira, né, algo até melhor do que eu imaginava que iria acontecer. E temos voluntários realmente de alto nível, pessoas que têm experiência, que querem se envolver. Agora é uma questão de como coordenar esse esforço para que todos possam se sentir confortáveis, porque realmente há tanto conhecimento. E como vamos usar de uma forma correta, efetiva? Imagina quantos e-mails a gente recebe todos os dias. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente sabe, muitas são ideias interessantes, mas não são compatíveis. Então, como conectar tudo isso de uma forma efetiva? Essa é uma das respostas que precisamos nesse momento o mais breve possível para essa transição, para que funcione. Sim, isso é muito importante isso que você está falando, Marcelo, porque muitas dessas mensagens que eu recebi quando a gente começou a anunciar a live era: como eu posso ajudar? As pessoas querem ajudar. As pessoas querem saber o que elas podem fazer nessa recuperação. As pessoas já estão ajudando, mas elas amam a ideia de saber que elas podem ajudar, elas adoram a cidade. Então, como elas realmente podem ajudar? Então, agora, na sua experiência, qual é a resposta que a gente pode enviar para essas pessoas? Como eles podem, e elas podem ajudar? Tem uma música do Paul McCartney, Someone's knocking at the door, let them in. Ou alguém está batendo na porta, deixa entrar. E você tem que receber suas ideias, suas contribuições, sua contribuição física, o que quer que eles queiram fazer. A ideia pode servir como um ponto de partida para a avaliação. E o que a avaliação irá descobrir ou revelar. Mas para mim, deixar as pessoas ajudarem, deixarem as pessoas darem o que eles podem, vai encorajar mais pessoas a ajudarem. E é assim que você cria o ímpeto para a recuperação resiliente a longo prazo, que será efetiva. E é isso que você quer. Muito bem. Muito bom, obrigado. Então, a gente tem agora um pouquinho mais de 1 hora de live, então a gente está chegando ao fim dessa primeira live. Como eu comentei, a gente vai ter outros 2 encontros. E, Marcel, você será muito mais do que bem-vindo para participar com a gente, mas eu sei que você tem muito trabalho. Mas, por favor, sinta-se à vontade, caso você tenha disponibilidade, e vamos ficar muito felizes de ter você aqui de novo. E eu gostaria de chamar vocês para dar as palavras finais. Então, David, por favor, diga para a nossa audiência o que a gente vai cobrir nos nossos próximos encontros e na próxima semana, principalmente. Acho que a gente vai falar sobre o PPP, qual é o papel dele nessa recuperação. Eu tenho um ótimo estudo de caso sobre isso, podemos falar sobre isso, mas eu acho que a gente deveria realmente começar em realmente tentando entender essa transição. Eu acho que isso é uma questão muito importante que o Marcel falou. Vamos ter tempo suficiente para falar sobre isso e integrar PPPs com o processo de recuperação resiliente, com certeza. Isso seria perfeito. Ótimo. Marcel? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu diria que para a próxima terça-feira vamos realmente desenvolver mais, né? Porque estamos, nesse momento, passando por essa questão que é, temos dados, temos ótimas pessoas envolvidas que têm um mapa bem claro do Rio Grande do Sul, tudo o que nós precisamos ver em termos de dados. Mas, claro, dados são dados. Se você não sabe usar, se você realmente não tem pessoas boas, com realmente experiência, para fazer com que aquilo faça sentido. Então, em uma semana, é bastante tempo quando lidamos com uma crise como essa. Então, temos que realmente pegar todos esses dados
e temos que realmente abrir esses dados para as pessoas certas, para que trabalhem juntos e para que tudo isso seja combinado de tal forma que as pessoas em seus setores específicos possam responder a essas situações. Então, estou muito animado para os próximos passos. Já, claro, é uma situação trágica, mas temos muita oportunidade agora aí para realmente construir uma cidade melhor, mais sustentável, para que no futuro eventos assim que podem acontecer, é assim na natureza, né? Para que realmente, quando se acontecer, não cause tantos danos, precisamos ter mais prevenção, precisamos sistema de alerta, precisamos ter certeza que as pessoas saibam quando isso acontece, precisamos de esforços coordenados, a parte de salvamento das pessoas, a parte de não esquecer realmente o período de recuperação também, que é um período de dor, de sofrimento, mas que deve terminar realmente em um momento melhor. Eu disse que a gente estava terminando, mas você falou algo aqui que David... Existe uma empresa nos Estados Unidos, certo, David, que trabalha com a recuperação e é incrível o trabalho que eles fazem, o tamanho do que eles fazem lá. E eles fazem exclusivamente recuperação. Então, David, se você puder falar um pouco sobre isso, a importância dessa empresa. São parceiros da minha empresa sem fins lucrativos, né? E o CEO o CEO e a fundadora, a mãe dela é brasileira, então ela está muito conectada ao Brasil, a empresa dela. E eu acho que há um grande potencial de aprender do que a Colandra fez e avaliar riscos de desastres e analisar grandes quantias de dados. E também minha ONG, a gente adoraria e seria uma honra prestar assistência nisso à medida que vocês trabalham numa parceria com vocês. E eu acho que é uma tragédia, mas de uma tragédia uma oportunidade pode surgir. E isso é uma oportunidade para dar um exemplo vistoso para o resto do Brasil através de sua recuperação. Então, é uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz que o Marcel disse semana que vem, que quer dizer que ele vai voltar, porque você acrescentou muito essa conversa. Marcel, é uma honra ter você. A propósito, rapidamente, podemos conversar também sobre os diálogos holandeses. Depois de Katrina, Nova Orleans entrou em contato com a terra natal dos seus pais e tivemos uma troca rica de informações. E eles ensinaram muito sobre lidar com a água. Então, você pode passar essa informação para o seu pai e para o seu país de origem, porque foi realmente uma conversa muito rica e podemos falar sobre como isso é também. Com certeza, muito bom, muito bom. Você sabe, né? Os holandeses dizem que Deus criou o mundo e eles criaram a Holanda, né? Então, realmente, eles fizeram aquilo mesmo, né? Eles mesmos. Então, é uma piada, mas, claro, tem algo de verdade nisso, porque sim, é algo enorme, realmente. Com certeza. Ok, so então, switching into vou trocar para português mais uma vez, só para dizer. Obrigada a todos que participaram, que puderam participar aqui da live, que nos assistiram até agora. Nós estamos com todas as perguntas aqui, a gente vai dar continuidade a essas lives, a gente tem mais duas lives nas próximas terças-feiras, no mesmo horário, às 8 horas. Mande seus comentários, os temas que você entende importante serem abordados, seja no Instagram do Sustentalk, seja no Instagram meu profissional, Natasha Veshmit. A gente está olhando tudo por lá para poder fazer com que essas lives sejam efetivamente educativas, que elas possam nos trazer bons insights sobre o que fazer nesse momento. And I want to thank for your presence here, David. Even though it's online, I hope you come to Brazil very soon. Also, Marcel, thank you for your time and for all of your insights. And thanks to everybody. Bye-bye.